Viva a Voz de volta! Igor Cardim, em Brasília, traz mais detalhes sobre a movimentação financeira na conta de Lulinha, um dos filhos do presidente Lula. A CPMI do INSS pediu a quebra de sigilo bancário. Oi, Igor, boa noite novamente. Oi, Débora, boa noite para você e para os ouvintes. Pois é, esses documentos chegaram à CPMI do INSS após aquela quebra de sigilo que foi referendada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A quebra de sigilo revelou uma movimentação de Fábio Luiz Lula da Silva, o filho do presidente Lula, de 19 milhões e meio de reais em uma conta bancária entre janeiro de 2022 e janeiro deste ano. Nesse período, a conta registrou cerca de 9,8 milhões em entradas e um valor semelhante em saídas. Os documentos da comissão também indicam que o empresário recebeu 721 mil reais do próprio presidente Lula, divididos em 3 transferências. A maior delas, de 384 mil reais, ocorreu em julho de 2022, às vésperas da campanha eleitoral. As outras 2 foram feitas em dezembro de 2023. Segundo os dados obtidos pela comissão, a maior parte dessa movimentação tem origem em rendimentos de investimentos e transações entre 2 empresas do próprio Lulinha, a LLF Tech e a G4 Entretenimento, que atuam com tecnologia e consultoria, que movimentaram pouco mais de 3 milhões de reais. O documento também detalha pagamentos a ex-sócios de Lulinha na extinta empresa Game Corp. Foram 750 mil reais para Calil Bittar e 704 mil reais para Jonas Suassuna. Suassuna era um dos donos do sítio de Atibaia, o pivô daquela condenação do presidente Lula na Operação Lava Jato, que depois foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. O Congresso Nacional também já repercutiu bastante essas informações porque elas foram vazadas. Esses documentos foram obtidos por meio da quebra de sigilo e então chegaram para a mesa ali da CPMI do INSS, o presidente, o vice-presidente, relator, e aí também para os líderes que compõem a comissão, e esse documento acabou vazando. Deputados da base do governo criticaram esse vazamento. O próprio deputado Paulo Pimenta, que é o líder do governo na comissão, disse que é um vazamento ilegal e também que serviu para provar que ele não recebia a mesada de Lula, que eram transações legais. Lulinha teve o sigilo bancário e fiscal quebrado depois que a Polícia Federal apontou suspeitas de que ele seria sócio oculto do careca do INSS, que está preso sob acusação de desviar os recursos dos aposentados e pensionistas. A defesa do filho do presidente nega qualquer irregularidade, diz que as fontes de renda são legítimas e que o dinheiro recebido do pai é adiantamento de herança. Os advogados já recorreram, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão imediata da quebra de sigilo que foi aprovada pela CPI. Débora. Obrigada, Igor Cardim, pelas informações. Bem, Vera, se o caso Master atinge o governo de uma forma difusa, esse, ao que parece, é um tiro no peito, né? Se a gente considerar a média desses valores, dá mais ou menos 400 mil reais por mês entre entrada e saída. E ressuscita fantasmas do passado, como Paulo Okamoto e o sítio de Atibaia. Qual o dano? Dano muito grande, Débora. Faz mais de uma década já que o Fábio Luiz da Silva, Lulinha, frequenta o imaginário da política brasileira como um personagem que transita nos bastidores e que tem os seus ganhos, as suas empresas, os seus negócios sempre muito atrelados aos períodos em que o pai governa o país. O trânsito dele sempre se dá nesses meandros em órgãos federais quando o presidente é o Lula. Por exemplo, agora, uma das movimentações financeiras detectadas por essa quebra de sigilo que já chegou à CPMI se dá com o Calil Bittar, que vem a ser alguém que é investigado por lobby no MEC, no Ministério da Educação. Ele também é irmão de Fernando Bittar, que era um dos sócios do sítio de Atibaia, um dos donos do sítio de Atibaia, frequentado pelo Lula e que, segundo a Lava Jato,
era, na verdade, da família do Lula e tinha como laranjas esses donos. O outro dono formal do sítio de Atibaia vem a ser o Jonas Suassuna, que também aparece em transações do Lulinha agora, financeiras. Sempre se poderá alegar, e pode até ser verdade, que essas transações financeiras digam respeito a negócios que eles já tiveram no passado, acertos de contas que ainda tenham de ser feitos de dissolução de sociedade e outras coisas assim. Mas o fato é que isso, quando chega numa CPMI e quando vem a público, reativa esses fantasmas do passado, como você falou. Além de transferências do pai, né, do Lula, que a defesa está explicando como antecipação de herança, mas sobre as quais o Palácio ainda não se manifestou, também tem transferências do Paulo Okamoto, que é um outro personagem que foi investigado no Lava Jato, que chegou a ser preso, que era tesoureiro do PT, que é muito próximo do Lula desde os tempos de sindicato e que é muito próximo à família do Lula, aos filhos do Lula. Sempre teve essa ligação de uma espécie de tio ali, entre aspas, dos filhos do Lula. Então, realmente, a associação com esses escândalos, que foram muito fortes, que levaram até a prisão do Lula, e que depois caíram numa espécie de narrativa de, olha, era tudo perseguição, isso tudo volta. E o presidente se vê no ano eleitoral diante da necessidade de dar explicações sobre esses temas que a gente sabe que o desgastam imensamente. Vera, o que explica essa movimentação financeira dessa monta aí por parte do filho do presidente? É bastante coisa, né, Carol? E me chama a atenção o fato do Palácio ainda não ter emitido uma nota oficial a respeito. Agora a defesa está falando que se trata de uma antecipação de herança. Mas isso vai ter de ser comprovado caso o Lulinha passe a ser formalmente investigado pela CPMI do INSS. A defesa dele hoje entrou no Supremo Tribunal Federal com o pedido de extensão daquela decisão do ministro Flávio Dino, que eximiu a empresária Roberta Moreira, que é também acusada de ter feito lobby na Anvisa e no Ministério da Saúde, da quebra de sigilo, dizendo que foi ilegal a quebra de sigilos dela. E o Lulinha está pedindo essa extensão. Como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não tinha anulado, a CPMI correu e recebeu, em tempo muito recorde, aliás, os dados do Lulinha e já está vazando. Esses 20 milhões movimentados, né, entre entrada e saída de recursos em 4 anos, diz respeito a apenas uma conta no Banco do Brasil. A gente ainda não sabe o que vem da totalidade das quebras de sigilo bancário dele, que ele está tentando ainda reverter junto à Justiça. Você disse, né, Vera, que a primeira coisa que aconteceria seria o vazamento. Aquele clássico, gente, não tem como evitar. E tem uma questão que o Palácio está também muito quieto até aqui, né? Eles sabem do desgaste, sabem que existe no imaginário essa sensação de que os escândalos se sucedem e que eles já são antigos, mas o presidente fica na situação de ter de lidar com a situação, com uma crise que envolve não um ministro, não um aliado, mas um membro da família, um filho. Não é a primeira vez, em nenhuma delas o Lula rifou os filhos. Dessa vez ele chegou a dar uma declaração forte ali de que o filho que se explique, mas não tinha ainda escalado tanto a crise. Vamos ver como o Palácio vai lidar com ela de agora em diante, mas o dano eleitoral é muito grande. Nesse domingo a gente deve ter a divulgação de uma pesquisa Datafolha e a gente vai poder medir o que aconteceu do início do ano para cá, porque o quadro mudou totalmente desde o fim do ano. E a pesquisa vai deixar mais claro o estrago tanto daquele episódio do Carnaval quanto desses escândalos na imagem do Lula. E você confere tudo aqui na CBN, claro, as informações da pesquisa e as análises também. Você fica agora com notícias da sua região. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Viva Voz.